repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem A Oração Contemplativa, por Thomas Merton. Tradução Mosteiro da Virgem, Petrópolis. Editora Eclésia. Canal Le Conde. Capítulo 13. Para compreender o que agora vamos abordar, deverá o leitor lembrar-se de que as mais íntimas profundezas do ser espiritual são misteriosas e inexplicáveis. Dificilmente podem ser descritas corretamente em linguagem científica. Por essa razão é que mesmo a teologia apenas toca no assunto, a não ser na linguagem poética e simbólica dos padres da Igreja e dos doutores místicos. João Tauler, por exemplo, diz que o conhecimento unitivo e místico de Deus é, abre aspas, uma escuridão inefável e, contudo, uma luz essencial. Chama-se um incompreensível e solitário deserto. E isto certamente o é. Ninguém pode encontrar seu caminho ao atravessá-lo, nem ver alguns marcos, pois não existem tais pontos de referência que, pelos homens, possam ser reconhecidos. Por escuridão, deve-se aqui entender uma luz que jamais iluminará uma inteligência criada, uma luz que jamais poderá ser naturalmente compreendida. Chamam-na de desértica, pois não há qualquer estrada que a ela conduza. Para ali chegar, tem a alma de ser levada a ultrapassar-se para além de todo o seu entendimento. Pode então beber das águas do riacho em sua própria fonte, daquelas águas verdadeiras e essenciais. Nessa fonte, a água é agradável, fresca e pura, como todo riacho é agradável antes de haver perdido seu delicioso frescor e sua pureza. Fecha aspas. O conhecimento unitivo de Deus, no amor, não é um conhecimento de um objeto por um sujeito. É um conhecimento de um tipo muito diferente e transcendente, no qual o ser criado, o eu que somos, como que desaparece em Deus e só a Ele conhece. Na purificação passiva, portanto, o eu passa por uma espécie de esvaziamento e uma destruição aparente até que, reduzido ao vazio,
não mais se conhece separado de Deus. Assim, ao progredirmos no caminho do sacrifício, temos tendência cada vez mais acentuada a nos submetermos a uma ação purificadora que não podemos entender. Os sacrifícios que não escolhemos são muitas vezes de valor mais elevado do que aqueles pelos quais optamos por escolha própria. Especialmente em se tratando da meditação, temos de aprender a paciência no caminho árido e fatigante que nos leva por regiões desoladas na oração. A aridez torna-se cada vez mais frequente e mais difícil de ser tolerada à medida que o tempo vai passando. Em certo sentido, a aridez pode quase ser tomada como sinal de progresso na oração, contanto que esteja acompanhada por um sério esforço de autodisciplina. Na profecia de Oséias, o Senhor diz que conduzirá Israel ao deserto e aos lugares áridos de Acor para falar-lhe ao coração e desposá-la na fé. Esta promessa se segue à ameaça de que Israel será despojada de todo o seu esplendor e do luxo em que se tem comprazido no culto sorrateiro aos falsos deuses. Abre aspas. Por isso fecharei com espinhos o seu caminho, cercá-lo-ei de um muro, e ela não encontrará mais saída. Perseguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Procurá-los-á, mas não os encontrará. Então dirá: voltarei ao meu primeiro marido, porque eu era outrora mais feliz que agora. Ela não reconheceu que era eu que lhe dava o trigo, o vinho e o óleo, e que lhe prodigalizava a prata e o ouro que se consagra a Baal. Por isso retomarei o meu trigo no seu tempo, e o meu vinho na sua estação. Retirarei minha lã e meu linho com que cobria a sua nudez. Vou descobrir sua abjeção aos olhos de seus amantes, e ninguém a libertará de minha mão. Porei fim a todos os seus divertimentos, suas festividades, suas luas novas, seus sábados e todas as suas festas. Fecha aspas. Na tradição do misticismo cristão, um texto como esse pode ser aplicado à purificação da mente e do espírito do homem na aridez da oração, à altura do desaparecimento das consolações espirituais. Pensar torna-se difícil e mesmo impossível, e a imaginação não obedece mais à nossa vontade nem aos nossos desejos. Nessa hora, os sentidos e sentimentos interiores se desassociam de nosso esforço espiritual e nos são obstáculo em lugar de ajuda. Nosso consciente começa a compreender sua falta de plena autonomia, e nosso inconsciente faz sentir seu poder oculto por meio de distúrbios obscuros. Tudo isso é necessário para desapegar-nos de um caminho imaturo de oração e elevar-nos à contemplação espiritual madura. Na noite escura dos sentimentos e dos sentidos, sente-se por vezes frequentemente angústia na oração. É necessário que assim seja, pois essa noite escura marca a transferência do pleno e livre controle de nossa vida interior para as mãos de um poder superior. E isso significa também que o tempo da obscuridade é, de fato, um tempo de riscos e difíceis opções. Começamos a sair de nós mesmos. Isto é,
somos arrastados para fora de nossas habituais e conscientes defesas. Essas defesas são também limitações que devemos abandonar se queremos crescer. Mas são elas, ao mesmo tempo, a seu modo, uma proteção contra as forças inconscientes demasiadamente grandes para enfrentarmos desnudados e sem proteção. Se avançarmos nessa escuridão, teremos de encontrar-nos com essas inexoráveis forças. Teremos que enfrentar temores e dúvidas. Teremos de questionar toda a estrutura de nossa vida espiritual. Teremos que fazer uma nova apreciação daquilo que nos tem movido a crer, a amar, a nos engajarmos em relação ao Deus invisível. E nesse momento, precisamente, toda a luz espiritual é obscurecida. Todos os valores perdem sua forma e se diluem, parecem não ter realidade, e ficamos, por assim dizer, suspensos no vácuo. O aspecto mais crucial dessa experiência é exatamente a tentação de duvidar do próprio Deus. Não devemos minimizar o fato de ser isso um verdadeiro risco, pois aqui estamos nos adiantando e ultrapassando a fase em que Deus se tornou acessível à nossa mente por meio de simples e primitivas imagens. Estamos penetrando na noite em que Ele está presente sem qualquer imagem, invisível, imperscrutável e situado além de qualquer representação mental satisfatória. Num momento desses, alguém que não esteja seriamente fundamentado numa autêntica fé teológica pode tudo perder do que tenha possuído. Pode sua oração tornar-se uma luta obscura e detestável para preservar as imagens e os enfeites que disfarçavam o vácuo interior. Então ele deverá enfrentar a verdade de seu vazio ou bater em retirada, voltando ao domínio das imagens e analogias que não mais sirvam a uma vida espiritual madura. Poderá ele não ser capaz de enfrentar a tão terrível experiência de estar aparentemente sem fé, de maneira a nela realmente crescer. Pois é este o teste. Este o fogo de purificação que queima até as cinzas os elementos humanos e acidentais da fé, de modo a libertar o profundo poder espiritual que existe no centro de nosso ser. Este dom de Deus é, por si mesmo, inatingível, mas nos é dado de momento em momento, ultrapassando nossa compreensão pela imperscrutável misericórdia do Senhor. Abre aspas. Devastarei sua vinha e sua figueira, das quais dizia: eis a paga que me deram meus amantes. Farei delas um matagal, que os animais selvagens devorarão. Por isso a atrairei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Dar-lhe-ei as suas vinhas e o vale de Acor como parte de esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Não lhe deixarei mais na boca os nomes dos Baals, e ninguém pronunciará tais nomes. Farei para eles, naquele dia, uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu e os répteis da terra. Farei desaparecer do país o arco, a espada, a guerra, e os farei repousar com segurança.